Seja bem-vindo ao mundo marcial. Wong Chaleung é um verdadeiro lutador de Kung Fu de seu tempo que ficou invicto, lutando contra dezenas de partidas de desafio no telhado de 1950 a 1960 em Hong Kong. Uma raça rara que realmente testou suas habilidades de Kung Fu e usou suas experiências de luta para ajustar melhor seu estilo. Ele é conhecido carinhosamente pela comunidade Indishun Kung Fu como o Rei das Mãos Falantes. Wong Chaleung acreditava que, se você quisesse saber o quão bom você era, não precisaria de faixas ou graduações. Apenas saia e brigue. Então você saberá o quão bom você é. O que ficou de fora dos famosos filmes de Ip Man, estrelados por Donnie Yen, foi que Bruce Lee também recebeu muitos ensinamentos de Wing Chun, de seu irmão mais velho de Kung Fu, Wong Chaleung. Wong nasceu em Hong Kong em 8 de maio de 1935, e treinou como boxeador antes de ser arrastado para o ressurgimento das artes marciais, e do Kung Fu em particular na década de 1950. Uma comunidade crescente de jovens locais ansiosos para explorar as antigas tradições das artes marciais chinesas, apareceu quando professores como Ip Man fizeram de Hong Kong um lar. Escolas nos telhados tornaram-se uma visão comum em toda a cidade, principalmente deixadas sozinhas por seus mestres, embora ainda impusessem a proibição de lutas públicas de combate. O pensamento entre os policiais era que era muito melhor saber onde estava a maioria dos garotos que gostavam de brigar pelo menos uma vez por dia do que ter que persegui-los pelas ruas se fosse necessário. Antes de aceitar seus próprios alunos, Wong gravitou para a escola de Ip Man e logo encontrou fama crescente entre os artistas marciais. Ele competiu por Hong Kong, oficialmente, enquanto ao mesmo tempo mostrava um grande interesse em lutas de rua e lutas contra outras disciplinas de artes marciais, através das quais ele poderia mostrar suas habilidades. Wong foi atraído por Ip Man simplesmente porque descobriu que Ip Man era o melhor. Ele também estava interessado em expandir o que aprendeu com Ip Man. Houve competições individuais que se tornaram lendas, como o tempo em que ele enfrentou e devastou um boxeador russo que pesava mais de 100 quilos e tinha cerca de 1,80 m de altura. Havia também centenas de desafios secretos sem luvas dentro e ao redor de sua cidade natal. Muitos adversários o subestimaram, mas ele sempre disse que você aprende mais com seus adversários, não treinando na academia. Toda vez que você briga, descobre algo que não está fazendo da maneira certa e se torna melhor. Seu melhor professor é seu adversário. Depois de enfrentar todos os adversários em Hong Kong e permanecer invicto em mais de 50 a 60 lutas, ele ganhou o nome de Rei das Mãos Falantes. O que Rickson Gracie é para o jiu-jitsu brasileiro, mas Oyama é para Kyokushin Karatê, Wong Chaleung provavelmente é para Wing Chun. Isso se deve ao fato de que mais do que qualquer outra pessoa, além de Ip Man ou Bruce Lee, Wong Chaleung colocou o estilo do Wing Chun no mapa do Kung Fu como um sistema de luta a ser respeitado, por ser um verdadeiro lutador de Kung Fu mestre que lutou e venceu todos os adversários durante seu tempo. Apesar da história popular aceita de Ip Man ser o único professor de Bruce Lee, muitas fontes verificam que Wong Chaleung foi a pessoa que Bruce Lee aprendeu a maioria de seu Kung Fu e Wing Chun. Wong Chaleung era seu irmão e amigo Kung Fu de longa data, e eles continuaram a compartilhar mensagens e falar sobre Kung Fu anos depois que Bruce partiu para Hollywood. Foi a vontade de Wong de aprender com outras artes de combate e incorporar o que aprendeu em seu Kung Fu que atraiu estudantes como Bruce Lee. Ao longo dos anos, Wong descreveria variavelmente que o pequeno dragão como Bruce Lee era chamado por Wong, como travesso e arrogante, mas ele também disse que não havia dúvida do carisma abundante do jovem. O adolescente Bruce Lee, ao longo da década de 1950, tinha desenvolvido bastante reputação por sua disposição de se envolver em brigas com colegas estudantes e nas ruas. A polícia local estava de olho nele. Em 1959, seria seu aviso amigável aos pais de Lee que precipitou sua mudança para Seattle nos Estados Unidos. Esperavam que ele ficasse fora de perigo. Enquanto Lee e seus amigos eram aparentemente terrores certos nas ruas, eles também começaram a abrir suas mentes para os ensinamentos e a disciplina das artes marciais. Lee havia se tornado um aluno de Ip Man e estava desenvolvendo rapidamente seu conjunto de habilidades, mas também estava curioso para aprender mais sobre o estilo e atitude que Wong estava desenvolvendo. Um dia, Lee e seus amigos decidiram experimentar as aulas de Wong. Quando eles chegaram ao ginásio, Lee subiu as escadas apenas para reaparecer rapidamente com a má notícia de que estava, de fato, fechado. Lee então disse a seus amigos que estava indo para casa e parou em um ponto de ônibus próximo enquanto todos seguiam caminhos separados. A verdade era que a academia de Wong estava aberta, mas Lee queria seus ensinamentos só para ele. Uma vez que seus amigos se dispersaram, ele subiu as escadas de volta para aulas particulares que se transformariam em amizade para toda a vida. Uma vez que ele começou a desenvolver seu próprio estilo Jeet Kune Do, ele às vezes escrevia de volta para Hong Kong explicando seus planos e pedindo conselhos para Wong. Disse que Wong manteve uma dessas cartas em sua carteira até o dia em que morreu. Outro artista que aprendeu com Wong foi o ator e diretor de Hong Kong Stephen Chow Sing-chi. Ele é famoso por sua mistura de Kung Fu e comédia, e sucessos de bilheteria, incluindo Kung Fu Futebol Clube de 2001 e Kung Fusão de 2004. Bruce Lee costumava escrever, perguntando sobre isso e perguntando sobre aquilo. Os ensinamentos de Wong faziam parte do estilo que Bruce Lee desenvolveu, e eram semelhantes porque queriam expandir e desenvolver seus estilos. Eles achavam que como um artista marcial você nunca deveria parar de aprender. Wong ainda teve desentendimentos com Bruce Lee, querendo convencê-lo de que sua arte marcial do Jeet Kune Do era apenas sua interpretação incompleta e compreensão do sistema Wing Chun. O que tornava Wong um pouco diferente de Ip Man era sua vontade de ir a público, cortejar a imprensa e construir sua própria reputação. Ele também gostava muito de fumar e beber e de ir em cafés de Hong Kong. Em termos de linhagem, o ensino das artes marciais passou de quem evitava completamente os holofotes Ip Man, para quem começou a ver seus benefícios, Wong, para quem o abraçou totalmente, Bruce Lee. Ele tinha um relacionamento muito bom com algumas partes da mídia. Poucos professores tinham feito isso antes, mas ajudaram a contar sua história e atrair alunos.
Quanto mais ele falava, mais sua fama crescia, mas ele sempre apoiava suas palavras com ação. Eventualmente, Ip Man permitiu que Wong Shaleung melhorasse o sistema Unshu com sua abordagem mais científica, como testado por sua experiência de combate, e assim ele começou a refinar e ensinar o estilo de luta de maneira simples, direta e eficiente. Wong passou a guiar gerações de artistas marciais antes de falecer, depois de sofrer um derrame em 28 de janeiro de 1997, aos 61 anos. O caminho Wong Shaleung de Unshu então ficou conhecido como Wing Tsun Kuenok, Wing Tsun, a ciência do combate, com muitos alunos notáveis sob sua linhagem, como Bruce Lee, Philip Nick, Stephen Chow, Nicholas Tse, Philip Bayer, David Peterson e muitos mais. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.